Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, vale lembrar que o seu metabolismo ele é dinâmico, né? Então, toda vez que você fizer um cálculo como esse que eu vou ensinar para vocês aqui, vale a pena você lembrar que não vai ser assim todos os dias, não vai ser assim com todas as refeições. E isso funciona porque o seu metabolismo ele não é linear, né? E ele responde a cada estímulo que você dá. Então, quando você faz uma estimativa, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, por uma equação, para tentar estimar aí o seu gasto calórico, você precisa entender que não vai ser aquele valor o tempo todo, tá? Então, isso aqui é uma estimativa, é para você ter um parâmetro aí para fazer a sua dieta. E então, por mais preciso que seja essa estimativa, como por exemplo numa calorimetria indireta, que é o método onde você mede o consumo de oxigênio e de gás carbônico que você consome e produz, né? Ainda assim é uma estimativa, tá? E muitas variações na sua rotina podem alterar a maneira como o seu metabolismo responde, tá? Um exemplo bem clássico para isso é, para cada quilo que você perde, o seu metabolismo ele vai reduzir 20 a 30 calorias que você gasta aí do seu metabolismo energético, tá? Enquanto o seu apetite, ou seja, olha só, enquanto o seu apetite a cada quilo que você perde, ele aumenta cerca de 100 calorias, tá? Então a gente já tem aqui um bom exemplo de como funciona aí o seu metabolismo, tá? E nada vai acontecer de graça, não existe almoço grátis, aliás, né? Como eu sempre digo. Então se você faz um déficit calórico, por exemplo, muito agressivo, né? De forma errada, você diminui muito, de forma exacerbada aí o consumo energético, o seu organismo ele vai diminuir também o gasto energético, tá? Então para toda ação há uma reação aí, e é importante que você lembre disso. Interessante também é o seguinte, no início de uma dieta hipocalórica, é bem normal que você emagreça sem sentir muita fome. Tem muita gente que fala assim, tô comendo pouco, mas tô tranquilo. No início da dieta, é bem fácil isso acontecer porque a sua sensibilidade à insulina ela vai melhorando, né? E a sua sensibilidade à expressão de leptina também melhora. Então, isso facilita o controle da saciedade ali no início da dieta, mesmo que ela seja muito hipocalórica, né? Mas à medida que essa perda de peso vai aumentando, vai se tornando mais expressiva, a expressão de grelina também aumenta, então que é o hormônio do apetite, né? Então é natural também que você sinta mais fome. À medida que você vai emagrecendo, você também aumenta o apetite e vai sentir mais fome, tá? Um outro fenômeno que pode alterar o seu metabolismo é o chamado NEAT, né? Que NEAT é NEAT, que é a termogênese de atividade não exercício, né? Que na verdade está relacionado aí à sua atividade diária, fora do contexto do exercício. E essa redução do gasto em outras atividades diárias, elas podem explicar aí um platô na perda de peso, mesmo que o déficit calórico continue acentuado, né? Então olha só, quando um bom nutricionista, né, você vai lá, paga a consulta, todo felizão, quando você vai lá e vai nesse nutricionista, ele ajusta para você suas calorias diárias, né? Na verdade ele está ajustando exatamente isso, né? Ele está querendo evitar esse tipo de problema. Não acha aí que do alto do seu Google, né, você vai conseguir ser melhor do que um cara que estudou 4 anos, pelo menos, né? Pelo menos 4 anos para fazer esse trampo aí. E você às vezes acha que está tudo errado, mas na verdade ele está pensando, qual que é o mínimo de déficit calórico que eu posso dar para esse cara que vai continuar mantendo ele emagrecendo, né? E é importante, né? Isso tem que passar por um processo. Se o déficit for muito grande, o seu organismo vai fazer uma super compensação e você vai gastar menos energia. Basicamente é isso que eu estou querendo te dizer. Agora deixa eu voltar aqui para falar sobre os cálculos, né, que é a parte principal que a gente veio falar aqui hoje. Essas equações, elas podem te ajudar a estimar a quantidade de calorias que você precisa no dia, certo? Como eu já falei aqui sobre a TMB, que é a taxa metabólica basal, algumas vezes. É baseado nisso que você vai fazer aí o seu planejamento para realizar um déficit calórico ou um superávit calórico. Isso vai depender de qual seja o seu objetivo, né? Se você quer fazer um superávit calórico, você vai calcular a sua taxa metabólica basal mais o seu fator de atividade e acrescentar uma determinada quantidade de calorias. E se for um déficit calórico, a mesma coisa, taxa metabólica basal vezes fator de atividade e determinar um déficit calórico, tá? Vou mostrar para vocês agora as principais equações. Então a primeira equação aí é a de Mifflin,
Então dessas que eu falei aí, eu prefiro a de Cunningham. Por quê? Porque ela leva em consideração a massa magra do indivíduo. Se você pegar um indivíduo obeso, obviamente o desvio aí vai ser maior, então eu prefiro a de Cunningham porque ela leva em consideração a massa magra, a massa livre de gordura do indivíduo, né? E lembra lá do que eu sempre falo, né? Emagrecer com eficiência é manter o máximo de massa magra possível, né? Durante esse processo. Então a gente precisa alimentar a massa magra do indivíduo, né? Por isso eu prefiro a de Cunningham. Mas não estou dizendo que ela é a única que serve. Vocês podem utilizar outras. Se você é um indivíduo eutrófico, né? Um indivíduo que não tem sobrepeso, você pode utilizar as outras que elas vão funcionar da mesma forma. Aí você vai me perguntar, né? Eu estou falando aqui que prefiro a de Cunningham porque ela leva em consideração a massa livre de gordura. Como é que você vai saber a massa livre de gordura? Bom, então a gente tem aí algumas opções que podem facilitar a sua vida. A primeira delas, obviamente, é dobras cutâneas, né? Você vai pedir para o seu professor, para o seu treinador, fazer uma avaliação em você, antropométrica, e pelas dobras cutâneas você vai conseguir saber mais ou menos o seu percentual de gordura. Obviamente, depois disso, você vai saber o seu percentual de massa magra. Um outro método é a bioimpedância, que essa aí já é bastante controversa. Aliás, vai gerar um outro vídeo aqui pro canal, porque que eu não gosto da bioimpedância, mas também é um método de você saber. E além dessas duas opções aí, que eu já falei, tem uma terceira opção, que é um método talvez mais simples aí, que vai apenas utilizar a circunferência, né? Você vai entrar lá em calculator.net, vocês estão vendo aí na tela agora, e vai em Body Fat Calculator e vai preencher lá os seus dados, né? Colocar a idade, o peso, a altura. E no caso para os homens, é a circunferência de pescoço e cintura. E para as mulheres, é pescoço, cintura e quadril, tá? E aí vocês vão ter mais ou menos aí o seu percentual de gordura, né? E vai ter lá a massa magra também, tá? Então olha só, depois que você tiver esse dado aí, né? Como eu falei, você pode ou não utilizar essa equação com a massa livre de gordura. Senão você pode utilizar outra equação que não precise disso, tá? Como eu falei, se você for um indivíduo normal, comum, saudável, não sobrepesado, você pode utilizar outra equação. Depois que você tiver essa equação, você vai ter a sua taxa metabólica basal e você vai precisar multiplicar ela. Você vai utilizar um multiplicador que a gente chama de fator de atividade. E aí esse fator de atividade, obviamente, como o próprio nome diz, é o seu nível, né, de atividade diária, para saber também quanto de caloria você gasta nessas atividades. Então, você vai multiplicar por esse fator que está aí na tela agora, e aí você vai dividir esse total, né, das suas calorias diárias dentro dos seus macros, que aqui também a gente vai falar em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, já deve estar grande pra caramba e não dá pra gente falar de tudo. Então olha só, você já tem a sua taxa metabólica basal, seu fator de atividade. Vamos supor aí que esse valor deu 3.000 calorias, né? Sua taxa metabólica basal vezes o fator de atividade. Dessas 3.000 calorias, você precisa separar aí um percentual para carboidratos, proteínas e gorduras. Estima-se que aí entre 0,8 e 2,2 gramas de proteína por quilo corporal já são suficientes, né, para te promover anabolismo. Se você é um indivíduo que já treina, já tem uma certa experiência no treinamento, você pode até consumir ali 2 gramas de proteína por quilo corporal, 2,2 gramas de proteína. Aqui nesse exemplo eu fiz com 2,2, tá? Então olha só, um indivíduo que vai ingerir aí 3.000 calorias, ele tem 70 quilos, ingerindo 2,2 gramas de proteína por dia, ele teria que ingerir aí 154 gramas de proteína por dia, tá? Isso vai gerar aproximadamente 616 calorias, né, dessas 3.000 calorias aí. Então 616 calorias vem dessas 154 gramas de proteína, e isso é mais ou menos aí 20% desses macros, tá? Então você tem os 80% dos macros para dividir entre carboidratos e gorduras. Lembrando que o carboidrato, cada grama dele tem 4 calorias, já a gordura, cada grama tem 9 calorias, então é mais que o dobro, tá? Então, obviamente, você vai precisar comer menos gordura do que carboidrato, tá? Além de outros motivos, é claro, estou falando aqui só a nível de comparação, né? Então, olha só, essa parte aí do cálculo é a parte mais difícil, eu reconheço. Você pode ver aqui quantas vezes você quiser, tá? Você pode voltar ao vídeo, assistir de novo, tentar fazer, acompanhar os gráficos aí que a gente postou. Isso aí você pode fazer quantas vezes, o vídeo é gratuito, então serve para isso, tá? A gente está aqui para te ajudar. Mas isso não dispensa, né, uma boa consulta com um nutricionista, tá? Afinal de contas, a nutrição ela não se resume apenas a macronutrientes, né? Mas também a micronutrientes, fitoterápicos. Então,
você tem uma gama enorme aí de outros nutrientes que o seu organismo pode precisar, e você só vai saber se passar por um nutricionista, ele solicitar alguns exames para você e você for lá, né, averiguar e descobrir o que você precisa. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, tá, a sua presença, agradeço por você ter assistido esse vídeo. Se inscreve aí no canal, fique esperto que toda semana tem vídeo novo. Se você curte conteúdo como esse, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu!